Terceiro capítulo. Descoberta do corpo de Santa Filomena. Foi em 24 de maio de 1802 que os escavadores depararam nas catacumbas de Santa Priscila com uma sepultura que nunca tinha sido violada. Tudo em volta dava a perceber que aquele compartimento se conservava exatamente como estaria quando o cadáver, nele contido, ali fora sepultado, muitos séculos antes. Considerada a descoberta como a primeira de notável importância, foi a abertura do sarcófago marcada para o dia seguinte, 25 de maio. O erudito superintendente das escavações, ao chegar junto do túmulo, verificou que o tapavam 3 placas de terracota, onde se viam, pintados a vermelho, os símbolos do martírio e, além destes, a seguinte inscrição: Lumena, Pax te confi. Parecia que as placas haviam sido trocadas como tantas vezes aconteceria na necessária precipitação dos enterramentos. A primeira placa deveria ter sido colocada no 3º lugar, e quando isto se fez, a inscrição tornou-se claramente decifrável: Pax tecum Filomena. A paz seja contigo, Filomena. Este sarcófago foi considerado excelente espécime do seu gênero, extraordinariamente valorizado por ter inscrito o verdadeiro nome da mártir, cujas cinzas encerrava, o que era raríssimo suceder. Em aditamento a esta inscrição, vários emblemas estavam pintados nas placas. O primeiro era uma âncora que, pela sua semelhança com a cruz, se tomava como símbolo de esperança, e era também, nesse tempo, emblema de martírio, porque suspendiam âncoras ao pescoço de alguns dos cristãos confessos quando os lançavam ao mar. Parece que Santa Filomena foi atirada ao rio Tibre. O segundo eram 2 setas, uma apontada para cima, outra voltada para baixo. Isto deveria indicar também a espécie de morte sofrida pela mártir, porque alguns cristãos eram executados com setas. O terceiro era uma lança, que deveria ter semelhante significado. O quarto era uma palma, emblema de triunfo da mártir. O quinto e último era um lírio, símbolo de pureza. Ao abrir-se o túmulo, encontraram-se relíquias de uma virgem mártir, com um vaso de vidro contendo uma porção de seu sangue inteiramente ressequido. O sangue seco encontrado em âmbulas nas sepulturas dos mártires, por várias vezes foi sujeito a análises químicas, provando-se que era sangue genuíno. Neste caso do sangue de Santa Filomena, temos da sua autenticidade uma garantia muito maior do que todas as fornecidas por semelhantes processos. Com efeito, os prodigiosos fatos que dia a dia se dava com a preciosa relíquia ou pela sua influência, e testemunhados por inúmeros peregrinos, assim como por esclarecidas autoridades eclesiásticas, fornecem-nos uma prova sobrenatural da legitimidade da relíquia. A alçada, os despojos e o sangue da santa foram cuidadosamente colocados num caixão de madeira, depois fechado e selado em 3 pontos. Retirado daquelas profundezas para a luz do dia, o esquife tornou a ser aberto e o seu conteúdo foi minuciosamente examinado por entidades competentes, entre as quais havia doutores, cirurgiões e teólogos. Reconheceu-se que o crânio tinha sido fraturado. Os ossos aparentavam ser de uma menina e os doutores presumiram que ela deveria ter 12 a 13 anos de idade. Santa Filomena vai para Nápoles. Muito pouco, na verdade, se conhece da vida desta santa anteriormente ao seu glorioso martírio. A sua verdadeira história começa quando seus benditos despojos foram encontrados, depois de haverem permanecido na obscuridade misteriosa das catacumbas de Santa Priscila durante mais de 1700 anos. Depois do último exame feito às relíquias, foi lavrado um documento e colocado no caixão que as encerrava, e sendo este mais uma vez fechado e selado, levaram-no para a capela do tesouro,
onde os corpos dos santos e mártires eram depositados até vir a ordem do Santo Padre para terem definitiva colocação em alguma igreja. Decorridos 3 anos, em 1805, o bispo de Potenza chegou a Roma acompanhado por um humilde padre de Mugnano del Cardinale, aldeia próxima de Nápoles, na diocese de Nola. Durante a sua permanência na Cidade Eterna, o bom padre Dom Francisco de Lucia fez tudo quanto estava em seu poder para conseguir realizar a grande ambição da sua vida, que era alcançar o corpo de alguma Virgem Mártir para a sua igreja. Neste intuito, obteve permissão de visitar o Tesouro das Relíquias, onde primeiro se conservou absolutamente indeciso. Mas, ao aproximar-se do sítio onde estavam depositadas as relíquias de Santa Filomena, preso de indescritível comoção, sentiu de súbito o mais ardente desejo de obter aquelas preciosas cinzas. Surgiram, porém, insuperáveis dificuldades. Era contra a praxe confiar tão grandes tesouros a um simples sacerdote. A sua petição foi categórica e irrevogavelmente indeferida. Um íntimo amigo, sabendo na maior desolação, conseguiu, pela sua influência pessoal, que lhe concedessem o corpo de uma outra santa. Mostrou, porém, o pretendente grande relutância em aceitar esse outro em vez daquele que pedira com tanto empenho. Durante as negociações para a obtenção das relíquias, Dom Francisco ardia em febre, perdeu por completo o apetite e caiu doente com manifesta gravidade. O bispo de Potenza chegou a ter sérios receios pela sua vida. Uma noite, estando o bom padre a meditar no seu doloroso despeito, súbita inspiração o invadiu. Fez a promessa de tomar Santa Filomena por sua especial padroeira e levá-la para Mugnano se ainda conseguisse entrar na posse das suas relíquias. Instantaneamente sentiu-se curado. Tanto ele como o bispo ficaram convencidos de que essa rápida cura fosse milagre da santa. Logo em seguida, as dificuldades que aparentavam ser insuperáveis foram removidas e Dom Francisco ficou sendo o feliz possuidor dos despojos, da alçada e do sangue de Santa Filomena. Desde este momento começou uma ininterrupta série de milagres e de prodígios como raramente ou mesmo nunca se tinham ainda produzido outros, semelhantes na história da Igreja. Os doentes curavam-se, os moribundos regressavam à vida, convertiam-se pecadores e eram castigados os perversos. Os milagres mais assombrosos, as graças mais abundantes, as bênçãos mais copiosas eram os frutos cotidianos da intercessão da santa. O bispo e Dom Francisco, profundamente gratos pela extraordinária cura deste último, prometeram conduzir as sagradas relíquias na sua própria carruagem e dar-lhes o lugar de honra. Ao chegar, porém, o dia da partida, o borburinho e a azáfama dos preparativos apagaram do espírito dos viajantes a recordação de tal promessa. Tiveram todo o cuidado, no entanto, em acondicionar as relíquias de modo a ficarem bem protegidas. Colocaram o caixãozinho debaixo do banco ocupado pelo bispo e amarraram-no solidamente. Sua Excelência Reverendíssima, logo que tomou o seu lugar na carruagem, teve a sensação de que alguma coisa lhe batia violentamente nas pernas, forçado por isso a apear-se. Deu ordem ao cocheiro para amarrar melhor o esquife. Todos, porém, reconheceram que não era possível fixá-lo com maior solidez. Coisa alguma poderia provocar a sua deslocação. No meio da maior surpresa, o prelado voltou para o mesmo banco, mas logo as pancadas se repetiram com tal violência que uma vez mais se viu obrigado a abandonar o lugar e descer do trem. Deu isto motivo a novas discussões e novo exame, e todos verificaram novamente, com os seus próprios olhos, que o caixão estava bem amarrado, que nunca os solavancos da carruagem poderiam deslocá-lo, tanto mais que ainda o carro não tinha avançado um único passo. Pela terceira vez o bispo retomou seu lugar, mas em vão. De novo, sentindo que lhe vibravam pancadas tão fortes como dolorosas, no impulso precipitado abandonou o trem, declarando que sob condição alguma continuaria a viagem com o ataúde do sítio onde estava.
Ainda mesmo, acrescentou, que eu tenha de o levar nos braços todo o caminho. Retirado, enfim, da situação inferior onde o haviam metido, foi o caixãozinho colocado no lugar de honra, no assento principal da carruagem, depois de que toda a perturbação terminou e a jornada pôde começar. Só então os nossos viajantes se recordaram da promessa a que haviam faltado e reconheceram, no extraordinário fenômeno dessas pancadas, o desejo da santa de que os seus direitos fossem respeitados. Cheios de reverência e temor, aqueles excelentes homens tiraram os chapéus e, de lágrimas nos olhos, demorada e comovidamente beijaram as sagradas relíquias. O resto da viagem para Nápoles decorreu com felicidade. Os viajantes hospedaram-se em casa de um bom amigo, onde as relíquias foram depositadas dentro de uma estátua da santa, propositadamente feita para esse fim e, por sua vez, colocada num cofre de madeira preciosa. A dona da casa, que sofria de uma doença crônica incurável, auxiliada por outras pessoas, revestiu a estátua com luxuosas roupagens. Enquanto procediam a esta operação, notaram que a imagem mudava de expressão repetidas vezes, e as relíquias exalavam um delicioso perfume. Antes de abandonar a família que lhe fizera tão carinhosa e respeitosa recepção, Santa Filomena restituiu a saúde perfeita à boa senhora, dona daquela casa, para a alegria dos seus amigos que alimentavam os maiores receios pela sua vida. De Nápoles para Mugnano. Depois de curta permanência em Nápoles, os nossos viajantes continuaram a jornadear a caminho de Mugnano, onde a notícia da sua chegada causou a mais viva comoção, acorrendo o bom povo dali em multidão compacta a esperar e saudar a sua celestial padroeira. Vários prodígios ocorreram durante a curta viagem, que foi a pé e de noite. Vendo-se no meio de uma escuridão cerrada, que mal lhes permitia prosseguir no seu caminho, os portadores do ataúde imploraram o auxílio da sagrada mártir. Imediatamente se produziu nas nuvens um leve rasgão que permitiu a luz da lua cair sobre a estrada e alumiar a pequena procissão que assim pôde continuar a caminhar com absoluta segurança. Mais além, quando o préstito passava por Cimitile, as relíquias tornaram-se extraordinariamente pesadas, tendo seus portadores a maior dificuldade em conduzir o caixão. Cimitile, em tempos remotos, tinha sido teatro de inúmeros martírios, e a santa desejou, evidentemente, demorar-se um pouco junto do glorioso campo de batalha ensopado pelo sangue dos mártires seus irmãos. Toda aquela região estava sofrendo, nesse tempo de uma grande seca, e toda a multidão, que em enormes bandos afluía de todos os pontos a esperar a santa, soltava este clamor uníssono: se ela realmente nos quiser mostrar o seu poder, mande-nos vir a chuva que tanta falta nos faz. E logo, instantes depois, torrentes de chuva caíram sobre a terra, para a alegria dos bons camponeses, que no caso viram uma evidente resposta à sua prece. No entanto, mais impressionante ainda foi outro prodígio. O grupo dos viajantes que transportavam as relíquias chegou a Mugnano quando a manhã começava a dealbar por sobre as serranias. Estavam então os caminhos inteiramente coalhados por toda a população daqueles arredores. Era agora necessário avançar lentamente, enquanto a multidão inúmera abria alas, para passar por entre elas a procissão. Nesta altura, desencadeou-se um violentíssimo tufão que varreu a encosta. Apresentava-se tão assustadora a tempestade que o povo ficou aterrorizado e partiu de todos os lados o grito de súplica: Deus e Santa Filomena, nos valham! Um dos sacerdotes, dirigindo-se à multidão apavorada, exortou a não ter o menor receio, porque o temporal era desencadeado pelos demônios, ao reconhecerem em Santa Filomena a mesma intrépida virgem que os dominara 17 séculos antes e voltava agora a suplantá-los e arrancar-lhes as suas vítimas. Entretanto, o venerável o vendaval, rugindo e sibilando nas mais apavorantes carreira, aproximava-se rapidamente do sítio onde as relíquias permaneciam. Aqui, deteve-se de súbito, como se o contivesse a força indômita de um poder invisível, e em vez de prosseguir na fúria devastadora como era de prever, subiu para o espaço e desapareceu. Muitas e muitas vezes ainda recomeçou com inquebrantável intensidade,
enquanto desfilou a procissão, mas agora já não tinha poder para causar ao povo o mais pequeno dano. Todos estavam assombrados com a sua impotência, pois não conseguiu apagar uma única das velas que ardiam junto das relíquias. Durante 2 dias inteiros, este diabólico vendaval sibilou pelas colinas de todos aqueles arredores. Satanás previu as graças que estavam para ser tão abundantemente espalhadas naquela predestinada região, e fez explodir a sua raiva nessa malograda manifestação de seu ódio e da sua ira. Em breve se tornou evidente uma grande mudança em Mugnano. Eram concedidas graças divinas em profusa abundância. Milagres de todos os gêneros patenteavam o extraordinário poder da santa. A fé da população aumentava de intensidade e o santuário depressa foi conhecido em toda a parte, celebrizado pelos benefícios maravilhosos concedidos aos peregrinos que afluíam a prostrar-se aos pés de Santa Filomena. A professora de inglês. Dentre as muitas graças obtidas pela intercessão de Santa Filomena, lembra-nos esta. Uma jovem professora inglesa em Madrid teve uma grave doença. O médico dizia que ela só salvaria a vida se fosse passar uma temporada em Inglaterra. Mas dinheiro para a viagem? Para o arranjar, a mestra fez uma novena a Santa Filomena. Caso estranho. Pouco depois encontrou uma nota de 1000 pessetas. Procurou por todos os meios achar o dono. Entregou o caso à polícia, que lhe disse que a podia guardar. Era justamente a quantia que ela precisava.